Deus em Cristo seja louvado. Meus queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos gravar este áudio a um irmão que eu admiro muito, sou assinante do seu canal no YouTube. O irmão prega contra os pastores. Não sei por que este irmão fez um vídeo pregando que Deus levantou pastores, com base em Jeremias 23:4 e Jeremias 3:15. Sempre se ouve pregadores dizer nas redes sociais que ler texto sem contexto vira pretexto para heresias. Se nós pegar esses dois versículos de Jeremias 23:4 e Jeremias 3:15, vamos ler os versículos 23:4 e 3:15 de Jeremias. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Se os irmãos lerem o capítulo 23, 1 a 4, vocês vão entender que Deus não levantou pastores para apacentar suas ovelhas. Veja bem como é que o profeta diz: e ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Irmãos e ouvintes, se nós não tiver a guia do Espírito Santo, nós vamos pregar heresias de perdição para os nossos ouvintes. Houve um equívoco do tradutor quando escreveu o versículo 4 de Jeremias 23. Vou traduzir este versículo, o 3 e o 4, nos seus originais. Então, a palavra diz assim: eu mesmo, disse Deus, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde os pastores dispersaram. Eu mesmo, diz o Senhor, farei voltar os seus apriscos, e lá frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas um pastor que as apacente, e nunca mais se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Você só descobre que estes dois versículos de Jeremias 3:15 e Jeremias 23:4 estão fora dos contextos originais. Quando você lê Ezequiel 34:1 a 31, o profeta Ezequiel descobre esse mistério que Deus não levantou pastores para apacentar suas ovelhas. Os homens se fizeram pastores por conta própria, sem a aprovação de Deus. Vamos descobrir o mistério. Leiam Ezequiel 34:1 a 31. O profeta Jeremias está na mesma linhagem do profeta Ezequiel. Só que o tradutor do livro de Jeremias cometeu este equívoco nesses dois versículos de Jeremias 3:15 e Jeremias 23:4. Para abrir uma brecha para os pastores dizer que Deus levantou pastores para apacentar as suas ovelhas. Ezequiel 34, versículo 22 e 24, e Ezequiel 37, versículo 21 a 28. Deus, falando pela boca do profeta Ezequiel, faz a promessa para todos os povos de geração em geração, que iria suscitar na terra um pastor para apacentar suas ovelhas, que os pastores dispersaram e afugentaram para os desertos. Esse pastor que o profeta chamava de Davi, realmente não era Davi, era a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Também o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só, ou seja, um só pastor. Em Ezequiel 34, 23, disse o Senhor Deus:
suscitarei sobre elas um pastor para as apacentar. E o meu servo Davi, ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Irmãos, esses versículos de Ezequiel 34, 23 nos leva para uma referência em Jeremias 23, 4, 5, aonde os pastores se justificam que são pastores porque Deus o levantou pastores. Como é que Deus iria dizer em Jeremias 23, 4 que iria levantar pastores? O mesmo Deus falou em Ezequiel 34, 23, e suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar. O pastor que o profeta se refere como Davi é porque Davi foi um rei levantado por Deus. E Deus disse: levantarei a Davi, homem segundo o meu coração. No Salmo 89, versículos 19 a 27, o salmista estava vendo pela revelação da palavra o Filho primogênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ao qual nós reconhecemos como unigênito, né? Mas lá o salmista se referia ao primogênito. O pastor profetizado por Ezequiel, quando disse: suscitarei um pastor para apacentar as minhas ovelhas, que os pastores dispersaram para os montes, e o meu servo Davi vai ser o pastor das minhas ovelhas, ou seja, das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus Cristo é reconhecido no Apocalipse como leão da tribo de Judá. Todas as profecias que as Escrituras Sagradas falam de um pastor não está se referindo aos homens, está se referindo ao Filho de Deus, como o único pastor da Igreja de Deus aqui na terra. Os homens, com a sua sabedoria carnal e terrena, dizem que Deus levantou pastores. Pegue a referência de Ezequiel 34, 23 e Jeremias 3 e 15. Lá em Jeremias 3 e 15 está escrito mesmo. Como eu já falei, houve um equívoco quando ele diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ezequiel 34, 23 diz: e suscitarei sobre elas um pastor, ou seja, um só pastor para as apacentar. E não falou que ia suscitar pastores. O meu servo Davi, ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Esta referência de Ezequiel 34, 23 nos leva para as referências em Isaías 40, 11, Jeremias 23, 4, 5, João 10 e 11, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2 e 25. Em Isaías 40, 11 está escrito: esta referência vem de Jeremias 23, 4, 5. Levantarei pastores. De quem Isaías está profetizando? Que Deus iria levantar pastores. Vamos conferir Isaías 40, 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Por ele, eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Todas estas profecias se referem ao Senhor Jesus Cristo, e não aos pastores terrenos. Deu para os amados irmãos e ouvintes entenderem que houve um equívoco no tradutor destes dois versículos de Jeremias 3,15 e Jeremias 23,4. Deus não levantou pastores, levantou um único pastor, suscitou um único pastor, não levantou pastores e nem suscitou pastores segundo o seu coração. Quem nos leva a uma resposta mais positiva para desvendar o mistério é o profeta Ezequiel 34, 23. Esta referência tira todas as dúvidas de que Deus não levantou pastores, levantou um pastor e não levantou pastores. Veja João 10 e 11, o próprio Filho de Deus, profetizado pelo profeta Isaías e Ezequiel. Vamos ver o que o Filho de Deus fala
com respeito aos pastores. Aqui quem fala é o pastor suscitado por Deus, levantado por Deus para apacentar suas ovelhas aqui na terra. Esta referência vem do profeta Ezequiel 34:23. Disse o Senhor Jesus Cristo, o pastor suscitado por Deus, profetizado pelos profetas Isaías e Ezequiel. Quem disse estas palavras que os amados irmãos vão ouvir agora, não foi os profetas Jeremias. Quem disse foi o próprio Jesus Cristo para os pastores dos fariseus, que diziam que eram levantados por Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, profetizado pelos profetas Isaías e Ezequiel. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e fogem, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, e dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas me importa também conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Os homens que têm a mente corrompida e cauterizada dizem: Deus levantou pastores e mestres. Está escrito em Efésios 4:11. Paulo não está dizendo que Deus levantou ou suscitou pastores e mestres. Paulo está falando em dons aos homens, dons que Deus deu aos homens. Deus não deu título de pastor aos homens. Não confundam dom com título. Mas qual é a diferença do dom para o título? Vejamos. O dom é dado por Deus aos homens. O título é dado pelos homens aos homens. Vamos lhe dar duas referências bíblicas que desmascaram todos os pregadores que pregam que Deus levantou pastores. Texto sem contexto vira pretexto para heresias. Veja, esses versículos de Jeremias 3:15 e 23, versículo 4, são versículos isolados. São textos sem contextos. Veja Jeremias 23, 1 a 4. Porque se nós formos procurar contextos referentes a estas passagens bíblicas, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, as referências não batem com os versículos de Jeremias 3:15 e Jeremias 23:4. Irmãos, vamos raciocinar com um raciocínio positivo e espiritual. Jeremias 23, 1 a 3. Deus não apoia os pastores e diz acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vocês desprezam as minhas ovelhas e não visitam quando estão com necessidades. Diz Deus: eu vou visitar os pastores e vou castigar com vara de ferro. O que eu vejo nos pastores é maldades. Eu mesmo, diz o Senhor, vou apacentar as minhas ovelhas. Vou levantar um pastor para apacentar as minhas ovelhas na terra. Este versículo 4 de Jeremias 23 não tem sentido que Deus esteja dizendo que vai levantar pastores para apacentar suas ovelhas aqui na terra. O sentido do versículo 4 de Jeremias 23, Deus está dizendo que vai levantar um pastor para apacentar suas ovelhas. Deus não está dizendo que vai levantar pastores para apacentar suas ovelhas. Prossiga no versículo 5 de Jeremias 23. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e procederá sabiamente,
executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado o Senhor. Justiça nossa. Que os pastores sabem? Será que os pastores sabem de quem o profeta estava falando? Quem é este renovo de Davi? É os pastores, como é interpretado pelos pastores, que Deus levantou pastores para apacentar suas ovelhas. Deus nunca levantou pastores para apacentar suas ovelhas na terra. Vocês talvez digam, e quem levantou os pastores? Que é mencionado nas Escrituras. Agora eu te pergunto, quem levantou Satanás? Porque ele era um anjo querubim da confiança de Deus. E como ele era um anjo de luz, se transformou em anjo de trevas. Ninguém levantou Satanás. Deus não levantou Satanás como anjo das trevas. Ele mesmo, com a sua prepotência, arrogância e soberba, se fez a si mesmo Satanás, adversário de Deus. Deus nunca levantou pastores, eles mesmos se fizeram a si mesmos pastores para enganar os povos aqui na terra. Não tem uma classe de homens mais mentirosos do que estes homens que se dizem ser pastores ou que se fazem a si mesmos pastores aqui na terra. E com quem estes homens aprenderam a mentir e a enganar os povos da terra? Resposta: o próprio Jesus Cristo nos dá a resposta com quem estes homens aprenderam a mentir e a enganar os povos aqui na terra. Veja João 8,44. João 10, 1 a 16. Com quem o Senhor Jesus Cristo está falando no capítulo 10 de São João? Com os pastores dos fariseus. Jesus Cristo disse que os pastores dos fariseus vieram antes dele. Ou seja, os pastores que vieram antes deles eram ladrões salteadores. E esses pastores que vieram depois de Jesus Cristo, ou seja, agora, depois que veio surgir pastores aqui na terra, esses pastores são mercenários. Isso quer dizer, aqueles que vieram no tempo dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Zacarias, esses pastores eram ladrões e salteadores. Deus nunca levantou pastores para apacentar as suas ovelhas aqui na terra. Repito mais uma vez, esses pastores se constituíram a si mesmos pastores, sem a aprovação de Deus. Um homem se intitulou a si mesmo pastores, agora este por si mesmo está autorizado a levantar quantos pastores ele quiser levantar. Irmãos, só pisou um homem nesta baixa terra que podia abrir a sua boca e dizer: eu sou o bom pastor. Este sim, nós podemos afirmar que foi levantado por Deus, foi constituído por Deus. Vamos meditar um pouco em Jeremias 50, versículo 6, que diz assim: ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar e se espalhar de monte para outeiros. Se espalharam por não haver quem apacentassem. Se Deus tivesse levantado pastores, ele tinha dito: os meus pastores as fizeram as minhas ovelhas errar e se espalharam de monte para outeiros. O profeta disse: os seus pastores as fizeram errar, porque os pastores não são de Deus, ou seja, não são levantados por Deus. Deus nunca aprovou os pastores para apacentar suas ovelhas aqui na terra. Veio seu Filho Jesus Cristo, também não aprovou os pastores dos fariseus e os chamou de mercenários. O Senhor Jesus Cristo disse que aqueles pastores que tinham vindo antes dele
ou seja, os pastores que veio no tempo dos profetas, eram ladrões e salteadores, mas as suas ovelhas não ouviram a estes pastores, antes fugiram deles. Eu, o pregador desta mensagem, desafio a todos os pastores para eles me explicarem quem são os cães de Apocalipse 22:15. Não sabem quem são os cães de Apocalipse 22:15? Eu também não sei quem são os cães de Apocalipse 22:15. Pastores, não se preocupem que vocês vão ouvir uma resposta positiva quem são os cães de Apocalipse 22:15. Quem vai te dar a resposta positiva e correta não mente e nem engana ninguém aqui na terra. Antes de vocês, pastores, ouvir a resposta quem são os cães de Apocalipse 22:15, eu vos faço uma pergunta. O profeta Isaías ensinou alguma mentira nas suas pregações ou nas suas profecias? Será que foi o profeta Isaías que disse que os cães do Apocalipse 22:15 são pastores? Se você está pensando que foi o profeta Isaías que disse que os cães do Apocalipse 22:15 são os pastores, você está pensando que foi o profeta Isaías que disse que os cães do Apocalipse 22:15 são pastores? Está pensando positivo. Pode conferir na sua Bíblia. Isaías 56:11. Vou ler para os irmãos na Bíblia atualizada, que é a mais próxima dos originais grego e aramaico. Vamos ler. Vamos ler primeiro Apocalipse 22:15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Agora vamos para Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Quando a palavra diz todos sem exceção, isso quer dizer que não tem nenhum que não seja cão preguiçoso. Cada um anda pelo seu próprio caminho, distante do caminho verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Será que quem seguir o caminho dos pastores vai entrar no reino dos céus? Se os cães, que é os pastores, não vão poder entrar no reino dos céus, todos que seguirem o seu caminho vão ficar do lado de fora também, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem questionar contra as Escrituras está questionando contra o próprio Deus. Diga-se de passagem que os pastores crêem nas Escrituras sagradas como inspiração divinas. Os irmãos já imaginaram o porquê de tantas religiões? E cada religião tem sua própria doutrina ou sua doutrina própria? O porquê de tantas religiões na terra é o cumprimento das profecias de Judas. Judas profetizou destas religiões que iria surgir nos finais dos tempos. Veja Judas 1:3-19. Homens sensuais que não têm o Espírito Santo e causam divisões. Por que estas divisões nas igrejas? Os motivos das divisões nas igrejas é falsas interpretações das Escrituras sagradas. Os pastores interpretam as Escrituras pela carne ao seu bel prazer. Só tem uma passagem das Escrituras que todos os pastores concordam uns com os outros. Sabe qual é a passagem das Escrituras que todos os pastores concordam uns com os outros? Malaquias 3:8-10. Esta é uma doutrina universal que nenhum pastor discorda um com o outro. Já tem pastores que estão discordando com a doutrina universal do dízimo. Esta doutrina universal do dízimo é uma falsa interpretação dos pastores
baseada em Malaquias 3, 8 a 10. Se eu lhes disser que esta doutrina universal do dízimo é antibíblica e anticristã, você acredita? Ou desacredita? Uma igreja que tem a doutrina universal do dízimo não é cristã. Não tem base na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina universal do dízimo. A doutrina universal do dízimo, além de ser antibíblica, é anticristã. Eu, o pregador desta mensagem, desafio aos pastores que pregam a doutrina universal do dízimo. Me mostre nas escrituras sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, um versículo para vocês embasar a doutrina universal do dízimo em dinheiro mensalmente. Me faça vergonha e façam um vídeo mostrando a doutrina universal do dízimo mensalmente em dinheiro. Queridos irmãos, todos os pastores são cegos e guia de cegos. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo. Se os pastores são cegos, como podem guiar uma multidão de fiéis? Vejam bem, irmãos, os pastores pregam para os seus fiéis que os fiéis têm que obedecer aos pastores. Isso com uma interpretação falsa que eles interpretaram em Hebreus 13, 7 e 17. Obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, como quem há de dar conta delas. Será que os pastores que se levantaram por si próprio, por conta própria, eles velam pelas nossas almas? Se eu pertencesse a uma igreja que tinha um homem titulado pastor, ele está lá velando pela minha alma? A pergunta fica no ar, responda quem souber. Pastores, por que eles velam pelas nossas almas? Será que eles velam? Será que os pastores velam pelas almas dos seus fiéis, como quem há de dar conta delas? Os irmãos sabem me dizer quem corrigiu a Bíblia Sagrada? Alguém já disse que quem corrigiu a Bíblia Sagrada foi 40 pastores. Não posso afirmar se isso é verdadeiro, mas pelo que nós encontramos nas Bíblias corrigidas, foi realmente os pastores que corrigiram a Bíblia Sagrada. Já tive o prazer de examinar a Bíblia atualizada e a Bíblia corrigida. Os irmãos já examinaram a Bíblia atualizada e a Bíblia corrigida? Os irmãos sabem de quem Judas estava profetizando no seu pequeno livro? Como é o título dos homens que Judas comparou com nuvens sem água, árvores secas, mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar? Os pastores são tão cegos ou tão sagazes que corrigiram a Bíblia Sagrada e tiraram o título do livro de Judas. Lá no livro de Judas, na atualizada, você vai encontrar a palavra pastores, mas na corrigida eles tiraram essa palavra pastores, não tem mais. Vamos provar o que estamos dizendo. Veja Judas 1,12, na Bíblia atualizada. E estes são os escolhos em vossos ácapes, quando se banqueteia convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água levada pelos ventos, são árvores sem folhas e sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais está reservado a negrume das trevas. Irmãos, vocês sabiam que toda esta profecia de Judas era para os pastores? Os pastores examinaram a Bíblia atualizada e encontraram o título deles em Judas 1,12. Fizeram a Bíblia corrigida e tiraram o título deles da Bíblia corrigida. Se os irmãos têm as 2 Bíblias em mãos, confira Judas 1,12 na Bíblia atualizada. Judas 1,12 na atualizada.
você vai encontrar a palavra pastores, mas na corrigida você não vai encontrar. Então vamos conferir. Judas 1, 12 e 13, na Bíblia atualizada. Você vai encontrar a palavra pastores. Na Bíblia corrigida você não vai encontrar a palavra pastores, porque os pastores tiraram a palavra pastores da Bíblia corrigida. Para os leitores não saber as más qualidades dos pastores e o que Deus tem reservado para os pastores não é coisas boas, é coisas horríveis. Que nenhum pastor imagina que se eles não se converterem ao pastor Jesus Cristo, a profecia de Judas vai ser real, como Jesus Cristo é o único pastor da sua igreja aqui na terra. Pastores, o Senhor Jesus Cristo pede para vocês ler o capítulo 10 de João, versículo 1 a 16. A partir de hoje, sejam ovelhas do bom pastor. O aprisco do bom pastor está te esperando. O aprisco do Senhor Jesus Cristo não tem pastores, tem um único pastor. Estas palavras já dizia o sábio Salomão em Eclesiastes 12, 11 a 14. Confirmado por Jesus Cristo em João 10 e 16. Todos os pastores que quiser fazer parte da Igreja de Deus aqui na terra, expurgue este título de pastor e faça da Igreja de Deus um aprisco do bom pastor. E quando o único pastor reinar sobre a terra em todas as religiões da terra, então vocês vão ver que a coisa vai melhorar. Mas enquanto tiver essas igrejas pastoreadas por esses homens, a qual o Apocalipse chama de cães, e Isaías também confirma isso, então enquanto tiver esses homens nessas igrejas, que eles não se converterem e expurgar esse título de pastor da vida deles e querer ser ovelhas do bom pastor, a coisa aqui na terra vai ser de pior a pior. Pois é, meus queridos irmãos, com base nas Escrituras Sagradas, Deus só aprovou um pastor aqui na terra, o seu Filho Jesus Cristo. Ele mesmo confirma em João 10, 11 a 16. Somente Jesus Cristo pode dizer, eu sou o bom pastor. Nenhum homem nesta baixa terra pode repetir estas palavras que Jesus Cristo disse, eu sou um bom pastor. Porque, biblicamente, todos os pastores são maus, todos sem exceção. Isaías 56, 11, Bíblia atualizada. Me respondam, pastores, por que os profetas não deram apoio aos pastores do seu tempo? Veio o Filho de Deus, também não deu apoio aos pastores do seu tempo? Pastores, me respondam, Deus se contradiz nas suas palavras? Se Deus não se contradiz nas suas palavras, então Deus não levantou pastores para apacentar o seu povo aqui na terra. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, disse Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas perversas para atrair após si os discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e 6 meses, ou por 3 anos, conforme nós podemos ver aqui, 3 anos, né? De que por 3 anos não cessei de admoestar cada um de vós com lágrimas. Paulo chorava quando ele dizia essas palavras, porque ele estava vendo o futuro das igrejas na terra. Ele estava vendo essa pastorada que ia surgir na terra, dizendo que Deus estava levantando eles, mas homens cruéis, pregando coisas que Jesus Cristo nunca mandou eles pregar e dizendo que são levantados por Deus. Deus nunca levantou pastores aqui na terra, mas está aqui o cumprimento
dessa profecia de Paulo, Atos 20, 28 em diante. Paulo diz: não cessei de admoestar cada um de vós com lágrimas. Está aqui os homens que Judas profetizou no seu livro, capítulo 1, versículo 3 a 19. Estamos limpos do sangue dos pastores que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Ouçam o que o Espírito Santo diz para os pastores e sua membresia antes de tocar a última trombeta. Enquanto não toca a última trombeta, os pastores e sua membresia têm uma chance de naquele grande dia ficarem à direita do bom pastor. Se não se converterem antes de tocar da última trombeta, naquele grande dia vão ficar à esquerda do bom pastor. O bom pastor diz hoje para os pastores e suas membresias: eu não tenho prazer em ver vocês à minha esquerda naquele grande dia, no juízo final, que se aproxima e está tão perto. Quem ficar à minha esquerda naquele grande dia, não vão me culpar, porque foi uma escolha própria de vocês, uma escolha de cada um de vocês de ficar à minha esquerda naquele grande dia. Não vai adiantar se lamentar dizendo que curou em meu nome, que fez maravilhas em meu nome, que expulsou os demônios em meu nome. Aquele dia é dia de juízo, não é dia de misericórdia, não é dia de arrependimento. O dia de misericórdia é hoje, o dia de arrependimento é hoje. Ao ouvir esta mensagem do meu atalaia, que eu estou enviando a esta baixa terra, diz o bom pastor para os pastores de sua membresia: eu contemplo dos céus esta baixa terra e vejo um comércio de almas humanas na terra, o meu povo sendo comercializado como animais que abate para o mercado. Os pastores e suas lideranças não me temem, nem sabem o que é temer a mim, diz o Senhor, e nem guardar os meus mandamentos e as minhas doutrinas na terra. Todos me chamam Senhor, Senhor, mas é da boca para fora. Me louvam com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me cultuam ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Eu disse todas estas palavras e ficou escrito para que vocês me obedecessem na terra, mas são poucos que me obedecem na terra, ou que me obedecem às minhas palavras na terra. Deixei escrito as minhas palavras para que os povos se orientassem por elas, mas são poucos que se orientam pelas minhas palavras na terra. Diz o bom pastor: eu contemplo dos céus esta baixa terra e vejo a desobediência dos povos aqui na terra. Os povos mais desobedientes que eu vejo na terra é os pastores e as suas membresias. O meu povo vai se perder porque lhes falta o conhecimento da minha palavra. E toda a culpa da perdição dos povos aqui na terra são os seus líderes religiosos que se dizem ser pastores. Diz o bom pastor: estes homens se intitularam a si mesmos pastores sem a minha autorização. Eu não autorizei esses homens para se intitularem pastores na terra, mas eles, com a mente cauterizada, insistem em dizer que são pastores. Estes homens não entendem o que eu disse e ficou escrito em João 10, 1 a 16. Aquelas mesmas palavras que está escrito em João 10, 1 a 16, está valendo para os pastores de geração em geração, até a consumação dos séculos. Eu não tiro nenhum tio, e nenhum cedilha, e nenhuma vírgula das palavras que eu disse ficou escrito em João 10, 1 a 16. Todos os pastores que vieram antes de mim e depois de mim são ladrões e salteadores, todos sem exceção. Diz o bom pastor: se eu tivesse intitulado homens de pastor na terra, o primeiro homem que eu tinha intitulado como pastor seria Pedro. Eu disse a Pedro que apacentasse as minhas ovelhas, mas eu não intitulei Pedro de pastor. Como é que Pedro se identifica nas suas cartas?
Pedro alguma vez disse que era pastor. Ele disse: eu sou pastor Pedro. Nunca tinha apagado da mente de Pedro aquelas palavras que ele tinha ouvido do seu divino mestre, e ficou escrito em João 10, 1-16. Pedro jamais queria que alguém lhe chamasse de ladrão ou salteador ou mercenário. Com os homens intitulados pastor, cumpre-se a profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Quando o homem crê que pode se intitular a si mesmo pastor, ele está crendo na mentira, pensando que está crendo na verdade. Irmãos e ouvintes, é lamentável de se dizer, mas é o que o Espírito Santo nos ensina através das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse que quem for além da doutrina de Jesus Cristo é soberbo, arrogante e prepotente. 1 Timóteo 6, 3-14. João disse: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Para quem anda na luz de Cristo, ou seja, para quem anda na luz do Espírito Santo, o que nós acabamos de ler em 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13-14, não deixe dúvidas destas igrejas pastoreadas pelos homens intitulados pastores. Aonde podemos encontrar a doutrina de Cristo nas igrejas dos pastores? Não encontramos, ou não podemos encontrar a doutrina de Cristo nas igrejas que são pastoreadas por homens intitulados pastores. João diz que quem não permanece, ou quem não permanecer na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanecer na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Isso quer dizer que a igreja que não permanecer na doutrina de Cristo não pertence a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, a igreja que você congrega está permanecendo na doutrina de Cristo? A igreja que você congrega tem um homem titulado pastor? Se não tem e nem permanece na doutrina de Cristo, e tem um homem titulado pastor, então essa igreja não é de Deus e nem pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, estamos terminando a nossa mensagem, que foi direcionada para os pastores, de que Deus realmente nunca levantou pastores na terra, porque nós não encontramos nenhum apoio nas Escrituras para homem titulado pastores. Não encontramos. Apenas esses 2 versículos isolados de Jeremias 3:15 e Jeremias 23:4, onde eles pegaram esses versículos isolados para dizer que Deus levantou pastores. Mas Deus não se contradiz nas suas palavras. Ele ia dizer: ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas, e depois ia dizer que eu estou levantando pastores. E depois ia usar profeta para dizer: eu estou contra os pastores, eu vou destruir os pastores. Não, irmão, Deus não se contradiz nas suas palavras para dizer uma coisa agora aqui e depois desfazer ou desdizer como nós. Deus não é o homem para mentir. Então Deus não aprovou pastores, Deus não aprova pastores. Deus só aprovou um pastor nesta terra, chamado Jesus Cristo, o seu único Filho, ao qual ele enviou a esta baixa terra para ser o pastor das suas ovelhas aqui na terra, como ele mesmo disse em João 10:16, que o aprisco dele não tem rebanhos e nem tem pastores, tem um só rebanho e um só pastor. Então vamos terminar a nossa mensagem pedindo à querida Irmandade que ouvirem esta mensagem, entre no Espírito, peça a Deus a discernimento para vocês não condenar o pregador dessa mensagem e dizer que eu estou pregando heresias, porque o que eu preguei, eu mostrei nas Escrituras. Não preguei da minha parte, da minha vontade, mas preguei
com base nas Escrituras, porque a revelação de Deus é as Escrituras. Tudo que a gente pregar deve ter a base nas Escrituras. Então, este é o conselho revelado dos céus para os pastores e suas membresias. Antes de tocar a última trombeta, é o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.